O tema de hoje é o sábado, entendimento espiritual. Vamos começar com uma introdução. Deus precisa descansar? O texto base é Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sabemos que a Escritura é um livro rico em parábolas e também em figuras de linguagem. Por exemplo, a serpente que fala e come pó, o fruto de uma árvore que você come e fica sábio igual a Deus, etc. Então, muitos textos das Escrituras, se a pessoa entender literal, ela vai desvirtuar o entendimento. E o que é pior, vai contra o caráter do próprio Eterno. Aqui o texto literal de Gênesis 2, verso 3, diz que Deus descansou. Mas será que Deus realmente descansou? João capítulo 5, verso 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então essa afirmação de Jesus, de Yeshua, vai contra a ideia de que Deus descansa. Existem outros versos que falam a respeito? Sim. Sim. Veja, por exemplo, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então está muito claro que Deus não se cansa. Deus não precisa descansar. Ali é uma figura de linguagem. O que será que Deus queria ensinar com o suposto descanso de Deus? É isso que vamos ver neste estudo. Gênesis 3, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Então, olha só, Deus é espírito, segundo João capítulo 4. Então, se Deus é espírito, ele não necessita de descanso. Porém, o homem, o ser humano, o homem e a mulher, necessitam de repouso, assim também como os animais. A cada 24 horas, cada ser vivo precisa de um tempo de repouso para recompor suas energias. O problema é que o homem um dia morrerá, voltará a ser anjo, espírito, e se não estiver em Deus, não encontrará descanso. Aí que se encontra o nosso grande problema. Podemos descansar o corpo a cada 24 horas, porém nossas almas e nossos espíritos podem viver muitos e muitos anos sem descanso, inclusive encarnados num corpo de carne e sangue. Irei falar mais sobre isso no decorrer deste estudo. Então observe que Gênesis 3, as dores da mulher seriam multiplicadas. E o do homem, ele teria que suar o rosto para comer o pão, e em fadigas obterás dela o sustento. Então observe aí que o homem e a mulher necessitarão de descanso. Por isso é que Deus, entre aspas, descansou, fecha aspas. Deus estava ensinando um ensino espiritual. E que muitas religiões encaram isso de forma literal. Vamos para Salmo 6, verso 2. Tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor,
porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alargo. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. É como eu disse há uns minutos atrás, as almas, os espíritos, podem viver muitos anos sem descanso. E é isso que retrata o texto de Salmo capítulo 6. As 8 festas do Eterno, o entendimento espiritual. Temos em Levítico capítulo 23 as 8 festas do Eterno. O sábado, repare que começa com o sábado. Depois vem a Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e finalmente tabernáculo. Então, na descrição deste estudo está o link das festas fixas, os moedins do Eterno, realizado há 2 anos atrás. E é evidente que, como eu também estou em crescimento espiritual e crescendo no entendimento, com o passar do tempo, a gente vai ajustando algumas coisas. A gente vai entendendo melhor a dinâmica. Mas não deixem de assistir esse estudo de 2 anos. Sempre se pode tirar coisas úteis através dele. Então vamos para o slide de Levítico 23, verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Observe aí que em vermelho nós temos 2 vezes a palavra moadei. O final i, a terminação i, significa meu, significa meus, minhas. E moed, tempos determinados, datas agendadas. E temos em roxo o tetagrama, Yahvé, o Eterno, Senhor, o Deus, o Pai. Então observe que o tradutor colocou solenidades, festas fixas, mas na realidade não é nenhuma coisa nem outra. Na realidade são tempos determinados, são datas agendadas. Ah, mas não é uma celebração, não é uma festa? Sim, mas a palavra correta para festas em hebraico é Hag. Todas as pessoas que estudam hebraico sabem disso. H-A-G, Hag. Existe uma palavra específica para isso. Então Deus queria ensinar os tempos determinados através desse capítulo. E é por isso que muitos se perdem no entendimento das festas. Vamos para o próximo slide, Levítico 23, 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Olha aí. Em vermelho nós temos novamente a palavra moadei, meus tempos determinados, minhas datas agendadas. Temos em roxo a palavra Yahvé e temos em verde a palavra moadim, que é o plural de moed. Tempos determinados, datas agendadas. Então observa aí que o tradutor ele coloca de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua teologia pré-concebida, de acordo com o seu entendimento. Então se o leitor não tiver experiência, se o leitor não estiver atento, ele deixa de observar muitas coisas importantes. Vamos para o próximo slide do Salmo 104, verso 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Temos aí em verde escuro a palavra azá, que é fez, fazer. Temos em vermelho a palavra shemesh, que é sol. Temos em roxo a palavra iareha, lua. Temos em verde claro Iará, conhece, conhecer. Temos em marrom lemoadim, le é a preposição para. Moadim, plural de moed, tempos determinados, datas agendadas. As festas fixas de Levítico 23, como a gente já viu. E temos em azul a palavra mivô, entrada, ocaso, pôr do sol.
Então observe para que Deus criou a lua. Para marcar o moed, para marcar o tempo, para marcar a festa. E o sol conhece a hora do seu ocaso. Então será que Deus aqui está falando de coisas literais? Olha, a lua marca o tempo e o sol sabe a hora do seu ocaso. Em parte, no sentido muito rudimentar, sim. Porque pela lua nós podemos marcar o tempo. Porque ela tem ciclo de 28 dias. E o sol ela tem hora para nascer e hora para sair. Mas não é isso que Deus quer ensinar. Assim como Deus queria ensinar o descanso, que não é literal, Deus não descansa de forma literal, assim também Deus quer ensinar o significado espiritual da lua e do sol. Porque quem já acompanha neste canal sabe que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 a palavra parábola. E não é só por causa desta palavra que nós sabemos que o texto é uma parábola. Basta entender os significados do abismo, por que a terra estava sem forma e vazia, por que a serpente comia pó, por que a serpente falava e tantas outras coisas. Já existem vários estudos neste canal falando sobre Gênesis, falando sobre este assunto. Então vamos para Malaquias 4:2, entender o significado da lua e do sol. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é esse sol que vai nascer? É Yeshua, é Jesus. Mas ele não existe antes da terra? Sim. Mas por que fala que esse sol vai nascer? Ele vai se fazer carne. Ele vai deixar a sua condição de anjo da aliança. Ele vai deixar a sua condição de anjo do Senhor para se encarnar no meio de nós, sendo o representante do Eterno. Então nascerá o sol da justiça, Yeshua, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então nós já sabemos que a lua são os moedes e o sol é Yeshua. Então todas as festas, as 8 festas de Levítico 23, apontam para Jesus, para o Messias. E Yeshua aponta para o único Deus verdadeiro, o Pai, o Eterno. Veja, por exemplo, Salmo 81, verso 3. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Então as luas marcam os moedes, as festas, os tempos determinados. Isaías 1, verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, observe como Deus separa os atos exteriores dos atos interiores. Qualquer coisa que você faz de maneira exterior, o que Deus vai olhar de verdade é o teu coração. Não são os teus atos exteriores. Veja o verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então Deus está olhando como que você guarda o sábado? Deus está olhando como que você celebra a Páscoa? Deus está olhando como que você faz a oração? Se é deitado, se é de joelho, se é com o olho aberto, se é com o olho fechado. Deus olha se você se congrega numa igreja, numa sinagoga, é isso que Deus olha? Ou Deus quer olhar o teu coração, as tuas obras, as tuas atitudes?
Está muito claro o texto de Isaías, capítulo 1. Assim como Deus disse para Samuel, quando olhou para Davi e falou: mas Senhor, ele é tão pequeno. O que o Senhor respondeu? Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração. Então vamos para o slide aqui de Levítico 23. Eu deixei colorido para facilitar a visualização das 8 festas deste capítulo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então em vermelho aqui temos a primeira, o sábado. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então nesse 7º dia não era para se realizar obra nenhuma. Então preste atenção nesta frase: nenhuma obra fareis. E é santa convocação. Quando você encontra a palavra santa convocação, é como se falasse aqui no Ocidente a palavra feriado. Então no feriado você não trabalha. No feriado você descansa. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Então aí temos em roxo, ó, no mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aí temos em marrom, mais uma festa. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No 1º dia, tereis santa convocação. Olha aí, pus até em negrito. Nenhuma obra servil fareis, ou seja, um sábado. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, outro sábado. Então existem 2 sábados na festa que inclui a Páscoa, pães ázimos. Pulando alguns versos, vamos para o verso 15, uma outra festa. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão as primícias. E temos em azul escuro outra festa. Até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então trarei nova oferta de manjares ao Senhor. É o dia de Pentecostes. Pulando alguns versos, vamos para o verso 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, outro sábado. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Observe aqui, estatuto perpétuo. Quer dizer que não tem prazo de validade. Então, como eu costumo repetir nos vídeos anteriores, a teologia tradicional costuma colocar um prazo de validade para a obra de Yeshua. Só pode ser salvo pela Páscoa 2000 anos depois da sua morte. Então a teologia tradicional costuma colocar um prazo de validade como se fosse um produto de supermercado, a obra de Jesus, onde as pessoas têm apenas 2000 anos depois da sua morte para serem salvas. Quem não fizer isso neste tempo, não mais será salvo. Pulando alguns versos, vamos para o verso 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com os sonidos de trombeta, santa convocação. Olha aí, dia das trombetas, outro sábado. Nenhuma obra servil fareis, mas trarei ofertas queimadas ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação.
e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pulando alguns versos, verso 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo, pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Observe aí. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 34, outra festa, a última. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, um sábado. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis, outro sábado. Então observe que na Páscoa e em tabernáculo existem 2 sábados, e que nada tem a ver com o sábado semanal. Por isso que é uma confusão danada ao dizer que a paixão de Cristo foi na sexta tarde, sendo que da sexta tarde ao domingo não dá 3 dias e 3 noites inteiras. Exatamente por causa dessa confusão teológica de sábados que as religiões fizeram. Então, se não conhecer as leis do Eterno, vão deixar de entender muitas coisas. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santas convocação. Tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. Então, repetindo, existem os sábados semanais e os sábados de festa. Agora, uma coisa que é difícil de entender, principalmente para os legalistas, né, de algumas denominações cristãs, é só ver aquelas que guardam o sábado e olham com desdém quem não guarda literalmente o sábado. Por que a maioria desses legalistas religiosos não guardam os sábados das festas fixas e apenas os sábados semanais? Eles podem tentar explicar. E às vezes podem explicar até de maneira correta ao dizer que as festas se cumpriram. Perfeito. E o sábado não se cumpriu, não? Fica a questão. Não está tudo aqui em Levítico 23? As 8 festas? Todas elas não apontam para Jesus, para Yeshua? Sim. Então é esta reflexão que eu venho trazer neste estudo. Mas antes de começar a explicação, falta acrescentar Êxodo 20, no qual apenas o sábado está nos 10 mandamentos. As outras 7 festas não estão. Então, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra,
e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, quer dizer, o separou. Observamos em Gênesis que Adão foi criado no sexto dia e já começou descansando. E não trabalhou 6 dias. Então o entendimento desta afirmação não é literal, mas sempre é espiritual. Porque para descansar você tem que trabalhar 6 dias. Por que Adão já entrou no descanso? Ele não teria que trabalhar 6 dias para depois descansar? Não é este o princípio? Aqui está a chave, Romanos 7,14. Pois bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Muitos teólogos não gostam de Paulo. Até costumam afirmar que ele era contra a Torá. Ele não era contra a Torá. Paulo enxergava a lei de forma espiritual, da maneira correta. Levítico 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Então aqui é uma outra lei, a lei da terra. Nós já vimos a lei dos homens, agora vamos ler a lei da terra. Verso 3. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então era para o homem trabalhar, era para o homem semear 6 anos, e o 7º ano era para deixar a terra descansar. Verso 5. O que nascer de si mesmo na sua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas o fruto da terra em descanso vos será por alimento, a ti e a teu servo, e a tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina conosco, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. É verdade que no literal, o descanso semanal tem parte de verdade, porque ele é usado para restabelecimento do corpo do homem. Então é por isso que hoje, inclusive nas leis civis, existe o descanso remunerado semanal. E estudos científicos já mostram que se o homem trabalhasse todos os 7 dias da semana e não descansasse, em um curto período de tempo, o seu corpo se estressaria. Estaria sujeito, inclusive, a enfermidades. Então, assim como o homem, os animais também necessitam desse descanso. E a gente acabou de ler Levítico 25, percebe que até a própria terra precisa de um descanso a cada 7 anos. A terra não precisa descansar semanalmente, mas ela precisa descansar em ciclos de 7 anos.
Mas uma coisa que deve ser entendida é que não deve haver esse estresse todo causado pelos religiosos, legalistas, que tem que ser no sábado exato da criação. Alguns falam até em sábado lunar, outros em sábado solar. O importante é entendermos o sentido espiritual do sábado, porque, como disse Paulo, a lei é espiritual. Então fica essa briga. O descanso é no domingo. O descanso é no sábado. O importante é entender o espiritual e não o literal. Enquanto os homens estiverem preocupados em descansar no sábado ou no domingo, esquece de entender o espiritual. O islâmico descansa na sexta. São coisas menores. Então, esses religiosos legalistas, os religiosos Tomé, querem tudo ao pé da letra. A letra mata, porém o espírito vivifica. Então, como a gente viu nesse estudo, por que o sábado está nos 10 mandamentos e as demais festas não estão? A resposta é muito simples. Porque o propósito das 7 festas era levar o descanso, o sábado do Senhor, às pessoas. Por isso é que nas festas se encontra o sábado. Simples assim. Então, das 8 festas, qual é a mais importante? O sábado. O sábado é o desmembramento das 7 festas. Quem vive as 7 festas em seu coração vai saber o que é o sábado, vai entender o que é o sábado. Mas quem celebra as 8 festas de forma literal, nem sempre tem entendimento do que é o sábado. Então, na descrição aí, repito, vai estar o estudo das 7 festas. Então, Jesus, Yeshua, cumpriu as 7 festas. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é o pão sem fermento, o pão asmo. Jesus é a primícia. Jesus é a Torá viva de Pentecostes, a Torá que desceu do céu. Jesus tocou trombeta 3 anos e meio. Jesus fez expiação pelos nossos pecados. E Jesus tabernaculou entre nós. Assim também nós passamos pela Páscoa, ao aceitarmos o sacrifício do Cordeiro. Oferecemos as nossas primeiras obras, os primeiros frutos, as primícias a Deus. O sacrifício que nos purifica de todo o pecado, fazendo que os nossos pães sejam sem fermento. Somos batizados no Espírito Santo do Eterno, Pentecostes. Estamos capacitados após isso a tocar trombetas aos homens, aos 4 cantos da terra, anunciando o Evangelho, as boas novas. Fazemos a expiação dos nossos pecados, porque nós ainda somos pecadores. Quem não tem pecado é mentiroso, diz a palavra. Então nós precisamos estar debaixo do sangue da nova aliança, para sermos purificados dos nossos pecados. E Deus já habita em nós, em tabernáculos. Então, como Jesus cumpriu as 7 festas, e nós também, ao aceitarmos a obra redentora e passamos a ser discípulo fiel de Yeshua, entramos no descanso. Se cumpre também o descanso em nossas vidas. Mas antes de entrar nesse assunto específico,
Vamos ver primeiro a promessa do descanso. Salmo 94, verso 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Lei é espiritual. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Isaías 28, verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então quem já sabe o que significa falar por lábio gaguejante, e está falando a um povo de dura cerviz, será que esse povo que ouviu por lábios gaguejantes sabe o que é o descanso? Ou eles ainda estão interpretando de forma literal? Estão guardando o sábado de forma literal? Estão guardando as festas de forma literal? Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Aqui a palavra no original é olã. Perguntai pelas veredas eternas. Como que eu posso perguntar pelas veredas eternas se a teologia tradicional fala que eu só tenho 20, 30, 50 anos? Eu não vivi esse tempo. Somente quem está na eternidade pode perguntar as veredas antigas. A Terra tem 7.000 anos, segundo a teologia tradicional. Como que se pode perguntar pelos caminhos antigos, pelos caminhos eternos? Qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então, se a teologia tradicional fala que nós temos 10, 20, 50 anos, nós fomos criados na barriga da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, como que a gente vai perguntar aos caminhos eternos? Salmo 23, verso 1, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a minha alma. Quem já viu o estudo anterior sabe o que significa refrigera minha alma. Volta minha alma. Ressuscita-me. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então vamos agora finalmente para a explicação do sábado no entendimento espiritual. O cumprimento das 7 festas, através do sábado, através do descanso. A teologia tradicional está esperando o milênio para descansar. Mas vou te dar uma boa notícia. Nós podemos descansar hoje. Vamos ver Mateus 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Não é para o seu corpo físico, não. É descanso para a vossa alma. Para o seu espírito. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João 5,24. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna tem descanso. Nós não vamos receber a vida eterna na segunda vinda de Jesus. Quem crê nele hoje tem a vida eterna. O reino de Deus é online. A teologia tradicional quer transformar Deus num velhinho caduco, em que ele usa um livro antigo. E aí, o fulano de tal pecou, vou riscar do livro. Peraí, deixa eu pegar o errorex. O fulano de tal se arrependeu, deixa eu escrever o nome dele no livro de novo. Não é assim, o reino de Deus é online. Quem está no século XXI sabe que
sabe e entende um pouco de informática, sabe o que eu estou querendo dizer. Os mais antigos, quando iam descontar um cheque no banco, o caixa tinha uma listagem do saldo das contas. Não se usava computador ainda. E aí ia descontar um cheque de R$ 1.000, vamos supor, né? Na época não era reais, era cruzeiro. E aí o que o caixa fazia? Ele riscava a caneta o saldo atual. Para que quando alguém fosse descontar um outro cheque daquele cliente, soubesse que não teria mais aquele valor. E hoje os bancos é tudo online. E aí a teologia tradicional quer transformar Deus num Deus do tempo do onça. Nos tempos primitivos, quando ele faz tudo na mão. Então o reino de Deus é online. Então a pessoa pecou e se arrependeu, ele está online no reino de Deus. Ele está online no inferno. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Êxodo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés. Vou pular alguns versos. Vou para o verso 4. Hoje, mês de Abibe, estais saindo, é o primeiro mês. Verso 6. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Verso 10. Portanto guardarás esta ordenança no determinado tempo de ano em ano. Aqui que está o segredo para a gente entender por que Deus colocou as festas, por que ele descansou. Era para guardar de ano em ano, Levítico 23, as 8 festas. Aqui está falando da Páscoa, é lógico, né? O texto que eu li, de Êxodo 13. Mas na prática são as 8 festas. As 7 festas anuais e os sábados semanais. Para ser guardado de ano em ano. Mas qual é o segredo? Qual que é a didática de Deus? É simples. Era um treino que era feito de ano a ano. O que é um treino? É uma coisa repetitiva. E quanto você mais pratica, mais faz, aquilo vai te consolidando dentro de você o entendimento. Para que quando viesse a realidade, os homens entendessem e finalmente descansassem. Então, quantos anos se celebrou a Páscoa? Desde quando Moisés a instituiu, até o tempo de Jesus. E aí foi que as pessoas entenderam, o sacrifício de Jesus é o Cordeiro Pascal. Entende? Se não fosse feito esse treinamento, nunca seria feita essa associação. Então todas as 8 festas têm esse propósito. Serem comemoradas literais de forma repetitivas até você entender o espiritual. Depois que você entende o espiritual, o literal já não é mais necessário. É opcional. Observe que a Páscoa tem 7 dias. E a doença da lepra também tem 7 dias. Onde a cada 7 dias o sacerdote visitaria os enfermos fora do arraial. Quem fosse curado, retornaria ao arraial. Quem não fosse curado, ficaria mais 7 dias fora do arraial. Números 12, verso 14. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial,
e depois recolhida. Por que Deus não disse aqui 10 dias, 20 dias, 5 dias, 1 dia, justamente 7 dias? Porque as leis, os decretos de Deus são espirituais. Paulo diz que a lei é espiritual, Paulo sabia muitas coisas. Tanto é que nas suas cartas ele falava que teve que falar como carnais muitas vezes, porque eles não conseguiam entender o espiritual. Tinha que dar leite. Eles não conseguiam comer alimento sólido. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. O texto de Isaías 53:4 diz assim: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa palavra ferido é a palavra nagua em hebraico. Ferimento de lepra. Não é por acaso que ela está em Isaías 53, verso 4. E essa palavra nagua, se você pesquisar no hebraico, no original, você vai encontrar essa palavra várias vezes em Levítico 13 e Levítico 14, que fala da lepra. E é claro, podemos encontrar ela em toda a Escritura também. Mas por que eu estou colocando essa observação? Porque a doença da lepra tem tudo a ver com o pecado. Ficar fora do arraial tem tudo a ver a ficar fora do reino de Deus por 7 dias. E que o sacerdote vem verificar quem foi curado a cada 7 dias. A cada colheita da terra de 7 dias. A cada 7 anos não é feito o descanso da terra? Deuteronômio 12:10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então observe que o descanso não era literal apenas, mas era espiritual. Descanso de mente, descanso de alma, descanso de espírito. Quando você tem um inimigo, você não dorme direito. Você dorme preocupado. Experimente passar por uma grande tribulação e verifica se você tem sossego de dia e de noite. Não tem. Mateus 12, verso 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição? E comeram os pães da proposição, os quais não lhe eras lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Olha só, quem tem olhos de ouvir, que veja, quem tem ouvidos, ouça o que Jesus disse aqui. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é dono do sábado, é dono do descanso, é dono das 7 festas. Ele é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Marcos capítulo 2, verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Lembra-se? O homem precisa de descanso. Deus não.
Então por que foi feito o sábado? Por causa do homem. O homem precisa descansar fisicamente e precisa descansar espiritualmente, porque ele está em pecado. Quem está em pecado precisa de descanso. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, como a gente viu que o reino de Deus é online, podemos perguntar que dia que é hoje. Vamos ler Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Será que esse descanso aqui é quando Jesus voltar? Será que esse descanso aqui é o milênio? Será que esse descanso aqui é quando estiver na terra prometida? Verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração da incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje. O reino de Deus é online. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos presente, firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então eu tenho hoje a vida eterna. Eu tenho hoje o reino de Deus. Porque tudo é online. Posso morrer na carne hoje e estarei nas regiões espirituais da luz. Caso contrário, hoje eu estou no inferno. Caso contrário, hoje eu estou em trevas. Caso contrário, hoje eu estou com choro e ranger de dentes. Vivo em tormentos. Hoje eu não tenho descanso. Marcos capítulo 3, verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a sua vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Lucas 14, verso 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. Ao seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Muitos religiosos legalistas tiram o boi, não pensando no sábado, mas em si mesmos, pois afinal, se o boi ficasse lá no buraco, eles teriam prejuízo e poderiam perder o animal. Então eles são muito interessados em guardar o sábado e impor aos homens. Mas eles mesmos, será que guardam o sábado da maneira correta? Da maneira espiritual? Lucas 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. 18 anos, repito, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se.
Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para ser curados e não no sábado. Olha só o que o chefe da sinagoga disse. Preste atenção, vou ler até de novo. Indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para seres curados no dia de sábado. Chega para um presidiário ou enfermo, acamado há 18 anos, e fala para ele: espere só mais um dia. O que custa um dia a mais, um dia a menos? Mas será que esse chefe da sinagoga se colocava no lugar do enfermo? Será que esse chefe da sinagoga se colocava no lugar do presidiário? Quanto tempo você esperaria para ser liberto ou curado? Por essas e outras, a gente vê que os legalistas religiosos radicais pensam apenas em si mesmos. São hipócritas. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Era isso que Jesus queria dizer. Se coloque no lugar da mulher. João capítulo 5, verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Pulando alguns versos, só para enfatizar o mesmo conceito, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Retomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. Aquele dia era descanso para a mulher de 18 anos. Aquele dia era sábado. Aquele dia era descanso para o paralítico. Havia 38 anos. Percebe, irmãos? O que é o descanso? Que não é um dia literal semanal. Então percebe, irmãos, que o sábado é muito mais do que guardar um dia na semana. Isso daí é o beabá, isso é o simples, isso é o literal. Este é o treino semanal, para quando vier o verdadeiro sábado você entender. Isso eu já estou descansando, eu preciso de sábado para descansar? O reino de Deus não é online, não? João 7, verso 19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vós indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Parafraseando, poderia colocar: não sejam legalistas, não sejam literais, sejam homens espirituais. Deixem de ser crente Tomé. Então o que Jesus disse aqui? Não se circuncida no sábado para se cumprir a lei de Moisés? O que diz a lei de Moisés? Levítico 12, 3. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então o menino nasceu hoje, conta 8 dias. Se o 8º dia cair no sábado, o que acontece? Não faz nada? Deixa para o outro dia? E aí a lei do sábado, como... E aí a lei da circuncisão, como que fica? Qual que eu cumpro? A do sábado ou da circuncisão? Entendeu agora o que Jesus disse? Que se circuncidava no sábado para não deixar de cumprir a lei de Moisés? Mas até a circuncisão é espiritual. Deuteronômio 36.
O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas, para que tenhas descanso. E quando que Deus circuncida o nosso coração? Jeremias 31, quando é feita uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. É só com judeu? Não. É com judeu e gentio. Quem conhece as duas casas de Israel sabe o que eu estou falando. Então, se o 8º dia caísse em um sábado, devia se circuncidar. Assim também as conversões não se dão somente no dia exato da Páscoa, dentro do calendário bíblico, mas durante todo o ano, inclusive aos sábados, dias de descanso. Então é por isso que Jesus curava no sábado, para enfatizar que ele era o descanso, que ele era a nossa paz. Percebe? Quem conhece Yeshua, quem conhece Jesus, não precisa guardar o sábado de forma literal. Não precisa mais ficar nas sombras, que foram válidas, foram importantes, foram um treino importante. Mas se hoje eu conheço a realidade, para que eu preciso andar nas sombras? É igual perguntar para um senhor de 40, 50 anos se ele quer usar chupeta. A chupeta foi necessário durante o tempo de meninice, de criança. Agora ele já é um senhor adulto, já pode comer alimento sólido, não precisa mais de chupeta. Não precisa mais ficar guardando sábado, fazer festa. Mas eu vou falar mais sobre isso, que ainda é necessário para alguns tipos de pessoas. João 9, verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lembra lá do Salmo 104, verso 19? O sol sabe a hora do seu ocaso? Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando não estou fisicamente no mundo, o sol sabe a hora do seu ocaso. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pulando alguns versos, verso 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Veja aí a ênfase. E era sábado, e era o dia do descanso daquele homem. Descanso da sua cegueira física, mas principalmente o descanso da sua cegueira espiritual. E por que Jesus mandou aquele cego se lavar no tanque de Siloé? O tanque do enviado. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shiló em hebraico. No Novo Testamento está Siloé, o tanque do enviado. Até que venha o enviado, e a ele obedecerão os povos. Quem é este que o cetro não se arredará de Judá? Yeshua. Quem que é o leão da tribo de Judá? É Yeshua. Quem que é Shiló? É Yeshua. Por que era para se lavar no tanque de Siloé? Porque era Yeshua. Por que a cura foi feita no sábado, dia de descanso? Porque era Yeshua. Percebe, irmãos, como isso é profundo, está claro? Então, no sábado, pode se libertar de uma doença, de um pecado, de uma paralisia, ser curado de uma cegueira física e espiritual. É o dia do nosso descanso. Reino de Deus é online. Se eu creio, eu tenho a vida eterna. Se eu creio, eu tenho descanso. Jesus é o nosso descanso e a nossa paz. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora vamos ver por que precisa ter, para algumas pessoas ainda, o literal.
Por que algumas pessoas têm que guardar o sábado? Por que algumas pessoas têm que celebrar festa? Por causa de Romanos 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue que come, porque Deus o acolheu. Como a gente viu no estudo anterior, nem todos ainda estão maduros o suficiente. Então é preciso que elas ainda usem de coisas palpáveis para exercitar a fé delas. São ainda crianças espirituais. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, olha aí. O maduro já sabe por que não precisa de um dia especial. A criança ainda não sabe, mas segundo o seu entendimento, precisa. Então Deus é poderoso para sustê-la. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Já nos aproximando para o final do estudo, Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, nem de bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, ou mesmo de sábado. Verso 17. Porque tudo isto é o quê? Porque tudo isso tem sido o quê? Verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra. Vou ler até de novo. Porque tudo isso tem sido sombra. Tudo isso o quê? Comida, bebida, dia de festa, dia de lua nova, dia de sábado. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Todas as 8 festas se cumprem em Cristo. Todas as 7 festas se resumem no sábado, no descanso. Então devemos respeitar cada pessoa, porque cada um está num grau de maturidade espiritual. Existem pessoas que ainda precisam de uma imagem para orar a Deus. Outras precisam ir a um templo físico, porque pensam que só ali se conversa com o Eterno. Mas lembre-se que Jesus disse: vós adorais ao Pai nem neste monte nem naquele monte. Porque Deus quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Existem pessoas também que necessitam separar alimentos, guardar festas, guardar sábados de forma literal, porque ainda não estão devidamente espiritualizadas para adorarem apenas no coração, no Espírito eterno. Já estivemos do outro lado, e por mais que nos falassem a adorar sem as muletas espirituais, nós não aceitávamos. Por isso Deus desperta cada pessoa, cada espírito a seu próprio tempo. Vide o estudo anterior, a letra mata, mas o espírito vivifica deste canal. Estará no link da descrição. Nem todos os que estão em Cristo conseguem largar hábitos adquiridos há muito tempo, há muitos anos. Então é normal ter irmãos ainda que necessitem ainda dos dogmas, dos rituais, pois a libertação é gradativa ao longo do tempo. Lucas 17, verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É evidente que chegará o dia do descanso da terra e da implantação do reino de Deus na terra, com a separação do joio em meio ao trigo.
O joio será lançado em trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Porém, quem vive em comunhão com o Eterno já desfruta do reino de Deus dentro de si. O céu e o inferno estão dentro de nós. São estados de espírito. Os que vivem no reino de Deus têm descanso, mas os que vivem no inferno não têm descanso, não encontram repouso de suas dores e de seus sofrimentos. Isaías 57,16. Porque não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por isso que o castigo não é eterno, porque Deus é amor, porque Deus é benigno, até para com os seus inimigos. Então Deus sabe que mesmo a alma e o espírito que vive no inferno necessita de descanso. E não tem promessa para descanso para quem está no inferno? Tem. Se não houvesse promessa, como diz Isaías 57,16, o espírito definharia diante de mim. Morreria no sentido existencial. Então Deus sabe que a nossa alma, o nosso espírito, no estado espiritual, precisa de repouso, de descanso, e dará no tempo determinado de cada um, na eternidade, no Olã, o descanso. Olã ad Olã, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aonde está a promessa de descanso? Mateus 5,21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se iriar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao Hades, ao inferno de fogo. Pulando alguns versos, verso 25, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Quanto tempo a pessoa suporta na prisão? Vamos deixar ela mais um dia lá? Mais 2? Mais 10? Ela não quer descanso hoje? Claro que sim. O que disse Jesus em Mateus 5,26? Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ó Senhor, está clamando lá da prisão, do inferno. Me tire daqui, por favor. Ó Senhor, quero repouso. Deus vai fazer vista grossa? Deus não vai aceitar o último centavo, o arrependimento? Só porque está no inferno? Que tipo de Deus é esse que não perdoa 70 vezes 7? Então, se a pessoa está clamando por arrependimento, por ajuda, por socorro, com sinceridade, Deus não vai acolher, não? A obra de Jesus não é estatuto perpétuo? Ou tem prazo de validade igual a produto do supermercado? Está no inferno, não vale mais. É bonita essa teologia tradicional, né? Muito bonita. Então, por isso, quando estávamos longe de Deus, estávamos leprosos, fora do arraial, fora do reino, em ciclo de 7 dias espirituais, aonde o sacerdote vinha nos consultar se estávamos curados ou não das nossas chagas, dos nossos pecados, para nos reintegrar de volta ao arraial, de volta ao Éden. Yeshua, responsável por todas as ovelhas do Eterno, vem ver se pagamos o último centavo. Ou seja, se nos arrependemos e desejamos buscar o descanso, o repouso para as nossas almas. Se ainda estamos doentes, leprosos, quanto tempo aguentaremos nessa situação? 7 dias? 7 anos? 7 séculos? 7 milênios? Enfim, Deus testa a nossa paciência e o nosso orgulho e egoísmo, de tempos em tempos.
Portanto, devemos entender de que não adianta nada guardar literal festas e sábados se não entender o espiritual. De nada adianta se o coração não estiver em Deus e não estivermos realizando as boas obras. Lembre-se de Isaías 1. Estou farto de ver ajuntamento solene, festas e sábados, com as mãos cheias de sangue e sem amor ao próximo. Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não festas. Misericórdia quero e não sábados. Quero conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Quero conhecimento de Deus mais do que guarda de festas. Quero conhecimento de Deus mais que guarda literais de sábados. Quando estivermos cansados de sofrer e entendermos que não podemos mais viver longe do Eterno e dos seus caminhos, ali buscaremos descanso e refrigério para as nossas almas, através do pastor que Deus escolheu para guiar as ovelhas do Eterno, Yeshua. Ele é o nosso pastor e nos guia para águas tranquilas, aonde teremos repouso, traz de volta a nossa alma do Sheol, do inferno, para a casa do Pai. Estávamos vivendo neste país distante, comendo as sobras da comida dos porcos, e ao voltarmos para casa, Ele nos receberá de braços abertos e nos restituirá a vida eterna, pois estávamos mortos e revivemos, fomos ressuscitados. Nosso descanso começa primeiro no coração de cada um e depois consolida-se com o descanso de toda a terra. Por isso, um é o descanso semanal de 7 dias, o outro da terra a cada 7 anos. São tempos determinados diferentes, são olãs diferentes. Mateus 11, 28, vou ler novamente. Vinde-me a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem quer descanso, levante a mão. Quem quer descanso, clame ao Eterno e ao seu Senhor, para que nos traga de volta para a casa do Pai, para descansar nos seus braços, para ter o verdadeiro descanso, o descanso eterno e não um descanso de calendário. Um abraço a todos e até o próximo estudo. Shalom, shalom.